chegou aquela hora da gente tomar o nosso café de todos os dias conversando sobre assunto sério. Asfixia neonatal. A doença é a terceira causa de mortes entre os bebês. No Brasil, a cada hora, 2 nenéns nascem com falta de oxigenação no cérebro. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a pediatra neonatologista Paula Pires. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilton. Queria que a senhora explicasse melhor, já fiz um resumo aqui, mas queria que a senhora explicasse com mais detalhes para quem está acompanhando a gente, o que é a asfixia neonatal? Então, assim, o nascimento de um bebê é sempre um momento mágico, né? Tem que ser, né? Muito esperado, muito desejado, com muitas expectativas. E o processo de nascimento, ele se faz dentro da barriga da mãe, ele recebe oxigenação, né? Pelo cordão umbilical. E ao nascimento, quando ocorre, a gente corta o cordão umbilical e esse bebê começa a respirar, né? É vida, é uma vida que nasce, por isso é tão mágico, né? Só que, às vezes, acontece de alguns minutos antes dele nascer, na fase que ele ainda está na barriga, acontece alguma dificuldade de fluxo nesse cordão umbilical. E ao nascimento também, a criança já nasce com dificuldades e nos próximos segundos, no próximo minuto, ele tem dificuldade para respirar. Então, a asfixia é a falta de oxigenação que acontece, a asfixia perinatal. Então, ela é sobre o bebê nessa transição que ele está um pouquinho antes de nascer, no nascimento e logo após que nasce. E isso se chama asfixia perinatal. Falta de oxigenação no período perinatal. Por que é importante? Como você falou, é uma causa de óbito, né? Então, aquele momento que tem que ser mágico, às vezes ele vira uma tragédia, né? Então, a campanha, o Setembro Verde Esperança, é sobre a conscientização para a prevenção, porque nós podemos prevenir e podemos também tratar para que isso não aconteça, né? Então, a criança ela pode morrer e ela pode ficar com sequelas graves, se isso acontece. Pois é, doutora, eu queria falar um pouco mais agora sobre a questão da campanha. Fala um pouco para a gente sobre a importância da gente ter esse momento, da gente ter um período específico para pensar sobre esse assunto. É uma campanha voltada mais para os profissionais, para os pais, para quem? É uma campanha de conscientização de todos, né? Então, assim, a gente defende que as pessoas elas têm que tomar conta, né, da sua saúde. Então, elas têm que participar também. Então, os profissionais, por quê? Precisa ter um envolvimento para um pré-natal adequado. Então, um pré-natal naquele momento mágico, no momento do parto, que esteja tudo certo, acompanhado, seja qual for a via de parto, se parto normal ou parto cesárea por algum motivo, tem que ser bem acompanhado, então pré-natal adequado, uma assistência neonatal adequada. Existe um programa da Sociedade Brasileira de Pediatria há alguns anos já sobre isso, então programa de reanimação neonatal. Então é preciso que tenha um pediatra em todo o parto para que, ou um profissional dedicado ao menos, né, mas que tenha que ter preferencialmente um pediatra para cuidar especificamente dessa criança, porque depois que ela nasce, se acontece alguma coisa, ela precisa ser assistida. E a gente tem 1 minuto para isso. Então, é 1 minuto de ouro que a gente tem para intervir para que ele possa respirar. Existe um treinamento para isso. Então, aquele profissional que está assistindo uma criança no nascimento precisa ser treinado dentro do programa de reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria. A seguir, se o neném teve problemas, a gente precisa de uma assistência neonatal. Ele precisa ser levado para uma UTI neonatal que tenha um suporte neurológico. Então, a gente fala de uma UTI neonatal neurológica, com monitorização, com tratamento. Existe uma indicação para que se faça uma hipotermia terapêutica. Existem casos específicos para isso, mas a gente precisa iniciar dentro das primeiras 6 horas. Né? Então, a campanha é para isso, para divulgar essa conscientização. E essa criança, se ela sofreu uma asfixia, ela precisa ser acompanhada ao longo da vida, para que essa sequela seja o menor possível.
E a qualidade desses profissionais, né, a capacitação deles pode definir se aquela criança vai viver, se não vai viver e como ela vai viver os anos de vida dela, né? Quais são as sequelas mais comuns, doutora? Só para a gente ter uma noção da gravidade dessa asfixia neonatal ou parental. Depois eu vou até pedir para a senhora explicar se tem alguma diferença ou não. Então, a criança pode morrer, ela pode ter uma paralisia cerebral grave, né? Uma criança realmente que fica, o termo paralisia cerebral é um pouco, né, impactante, mas é realmente isso, a criança não se desenvolve, o cérebro não se desenvolve. Ela pode ficar com déficits cognitivos, então, deficiência mental, surdez, cegueira, então, quer dizer, são sequelas graves mesmo, né? Então, são coisas impactantes, que impactam não só a qualidade da criança, de vida da criança, como de toda a família e de toda a sociedade, né? Envolve custos também, né? Quanto custa para fazer uma prevenção e evitar isso? E quanto custa tratar uma vida depois, que é tão impactada e causa tanta dor na criança e na família? Sobre você perguntou, né? Asfixia neonatal, a gente fala asfixia perinatal. O perinatal quer dizer perto do parto, peri é perto, né? Então, perto do parto, um pouquinho antes, no parto, um pouquinho depois. Isso é asfixia perinatal. Certo, doutora. Só para a gente entender um pouco melhor, numa linguagem mais simples, né, para a gente que não é da área da saúde, o que provoca essa falta de fluxo de oxigênio para a criança? A senhora já explicou que a criança até o nascimento, ela respira ali pelo cordão umbilical. É o rompimento, é a obstrução ou são fatores diversos que podem provocar esse problema? Então, são fatores diversos, né? Na questão, antes do parto, então, alguma coisa pode acontecer. Então, problemas obstétricos, então, falta de circulação no cordão umbilical. Então, a mãe tem que mandar sangue oxigenado para o bebê. Vamos dar exemplo. Então, por exemplo, às vezes um parto prolongado, por algum motivo, uma incompatibilidade de tamanho, nó no cordão. Então, são fatores diversos. Problemas maternos, né? Às vezes a mãe está com um problema sério e aí ela não consegue, nem tem fluxo para ela, não manda para o bebê. Então, tem problemas obstétricos aí, tem problemas do parto, exatamente. E ao nascer, às vezes a criança tem problemas, dificuldades para a extração, dificuldades para a respiração. A criança, o pulmão não expande, né? Então, às vezes tem dificuldade para iniciar os movimentos respiratórios mesmo. Isso é relativamente... Então, isso acontece. A criança pode ter dificuldade, uma criança a cada 100 pode necessitar de ajuda para respirar. Então, isso acontece. E nesse momento, precisa estar com um profissional capacitado para ajudar. Nós temos 1 minuto, é 1 minuto de ouro. Está explicado, doutora Paula Pires, pediatra, neonatologista. Muito obrigado pelo seu tempo, por esse alerta tão importante. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada a vocês pela divulgação. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.